lembrança mais remota que eu tenho assim, de ter estado em contato com a obra do Valdemar foi de ter ouvido o Tambatajá num recital do coral da Universidade, no Teatro da Paz. Acho que na segunda metade dos anos 60, 65, 66, eu devia ter uns 11 anos, 12 anos. Eu já tinha ouvido falar do Valdemar nas minhas aulas de canto orfeônico no Souza Franco, com a professora Bela Alves. Mas aquela audição de Tambatajá ali no palco do Teatro da Paz, para mim, realmente foi inesquecível. Acho que ali eu tive a dimensão emocional da obra do maestro. Eu andava muito ali pela Praça da República, porque eu frequentava o Teatro da Sé, então muitas vezes eu vi o maestro, mas ele não tinha a menor ideia de quem eu era, porque minha carreira nem tinha começado. Foi só em 75, quando eu já estava no Rio de Janeiro, através de Hermínio Belo de Carvalho, que eu tive assim, uma noção do quanto o trabalho do maestro tinha repercutido na capital federal da época, né? O Hermínio foi assim, de repente, na estante e falou: "Você já ouviu falar de Valdemar, né?" E puxou um disco do Jorge Fernandes e foi maravilhoso. Era um disco onde o próprio maestro estava tocando piano e tinha Coco Peneruê, Minha Terra. Foi um disco maravilhoso e que me deixou assim estupefato, porque eu realmente confesso que eu nem sabia que tinham coisas de gravação mesmo, né, feitas. Encontros a gente teve assim vários, que saltava sempre aos olhos era a delicadeza do maestro, né? Eu, quando cheguei no Rio, nós nos encontramos numa ocasião. Ele estava hospedado no centro, se eu não me engano, em um hotel bem tradicional, que é o Hotel Itajubá, continua lá na Cinelândia. E até lendo a biografia do maestro, a gente fica sabendo que quando ele veio para o Rio, justamente foi na Cinelândia que ele encontrou o lugar que lhe serviu de abrigo e etc. Mas eu tenho a impressão que nesse dia nós fomos tomar café no Hotel Glória. Ele tinha convidado também um ator, que era meu amigo, o Sérgio Rocha. Claro que ele queria saber de nós, como estávamos, porque o Sérgio estava tentando uma carreira de ator, eu estava mexendo um pouco com música. Mas nós dois é que estávamos mais interessados em ouvi-lo. E assim foi. Assim foi, porque ele falou sobre muitas coisas, falou sobre artistas paraenses, falou de Carmen Miranda, do encontro dele com Carmen Miranda, né? Do ator poderoso também, que tinha sido o Luiz Tito, que era uma pessoa que tinha sido inclusive meu professor de interpretação na escola de teatro em Belém, quando eu fazia curso de Direito. Enfim, ele abriu um leque, né, assim, falando das pessoas, falou do Aurimar Rocha. Eu confesso que, como a minha memória não é das melhores, eu até liguei para o Sérgio quando a Sônia me passou essa tarefa de dizer alguma coisa sobre o meu convívio com o Valdemar. Desse papo dele vieram duas lembranças muito interessantes. Que o maestro foi bem visionário naquele dia, porque ele comentou realmente conosco, que ele tinha uma impressão muito forte de que a música paraense iria a qualquer momento dar uma deslanchada para o Brasil. E isso, de fato, né, a gente vê agora essa nossa maneira de ser paraense. A cultura amazônica tem acontecido em muitas frentes, né, em relação ao Brasil, e a música é uma dessas frentes. A outra lembrança que foi bem divertida desse encontro, o maestro falando sobre a Eneida de Moraes, que era uma jornalista, cronista, escritora paraense que morava no Rio de Janeiro, inventou o baile do Pierrot, baile de carnaval, e o maestro contando pra gente que ele ficava muito constrangido quando ele encontrava com a Eneida em Belém, porque a Eneida ela era apaixonada por punho. Então, sempre que ela encontrava com ele, e eu imagino que isso fosse no centro, né, por ali. Eu me lembro bem, quando eu era criança, das pessoas passando com os tabuleiros de pupunha. O maestro ficou contando que ela o forçava a sentar na calçada para ficar comendo as pupunhas. E ele contando isso, foi muito divertido, a gente riu muito, porque ele cheio de detalhes, né?
ficava imaginando, né, que como ele, assim, a cara dele, né, diante do que estava acontecendo. Eu insisto em falar muito desse momento porque foi muito marcante para mim, por causa da conversa deliciosa com ele, pela lente de aumento que assim ressaltavam aquilo que todo mundo diz do maestro, a figura fina que ele era, a elegância nos gestos, a delicadeza no trato com as pessoas. Nesse sentido, ele era realmente uma pessoa maravilhosa. Em 92 eu fiz com o Nilson o vinil Valdemar, né, que foi totalmente dedicado à obra dele. Na verdade, ele já havia manifestado o desejo de ouvir as canções de uma forma menos impostada, uma coisa assim mais pós-bossa nova e tal. E eu e o Nilson, a gente se debruçou, né, sobre a obra dele e ficou um disco muito bacana, que eu lembro bem do dia do lançamento, que o maestro esteve presente. Eu lembro do quanto ele dizia que tinha gostado do que a gente havia feito. E isso teve assim, uma coroação maravilhosa, porque ele foi relançado em CD, né, o Valdemar. Ele foi considerado pela crítica carioca, porque o Globo fazia uma enquete com vários críticos, né, para que se fizesse uma listagem dos CDs mais interessantes do ano. E esse CD com a obra do Valdemar que nós fizemos, Nilson e eu, estava presente nessa lista. Foi maravilhoso perceber isso. E tomar conhecimento disso, melhor dizer. É isso. Certa vez de Montareia eu desci o Paraná e o caboclo que rimava não parava de falar. Oh, não parava de falar. Oh, que caboclo falador. Me contou do lobisomem, da mãe d'água e do Tajá, disse do Jurutaí, que se